Quantas doutrinas espiritualistas e religiões são fundamentadas na teoria da salvação? Haverá no fim dos tempos um juízo sobrenatural em que os seres humanos serão julgados pelas suas condutas na passagem pelo plano físico da existência? Serão considerados a religião, a cultura, a etnia, as crenças, o caráter e as obras de cada um? Algumas filosofias afirmam existir um ciclo de morte e reencarnação e que a condição do renascimento é uma espécie de saldo pela passagem anterior. Uma pessoa má que se engajou em obras destrutivas reencarnará numa condição de sofrimento e ausência de privilégios. Muito do que nos acontece em nosso destino é consequência do que fomos e do que fizemos na vida passada. Estamos constantemente pagando nosso karma ou desfrutando e escrevendo com as nossas ações atuais a nossa sorte em vidas futuras. Para essas doutrinas, a reencarnação e as suas condições é a própria condenação e a salvação seria a libertação desse ciclo, atingida apenas por seres que evoluem, zerando seus karmas e se unindo à natureza infinita de Deus. Crenças assim carecem de sentido diante do meu discernimento, embora mereçam o respeito de todos. É fato que devemos ter cautela com tal convicção, pois ela pode ser utilizada para justificar sociedades estruturadas em castas e pode nos acomodar com injustiças sociais, quando acreditamos que o indivíduo nasce pobre para saldar os pecados de vidas retrógradas. Não vamos ignorar que essa situação está relacionada com a conjuntura político-social, não ocorrendo determinação sobrenatural naquilo que é puramente responsabilidade dos homens. No protestantismo e suas diversas denominações, a salvação está diretamente relacionada à aceitação de Jesus Cristo como único Senhor. O homem já nasce condenado ao lago de fogo, lugar de choro e ranger de dentes, aonde seu espírito sofrerá por toda a eternidade, após a morte do seu corpo físico. Deve o homem, depois de ouvir um apelo de conversão proferido por um pregador do Evangelho, aceitar a Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e passar a integrar o corpo de membros de uma igreja protestante. Procedendo assim, ele estará salvo da condenação do inferno e terá vida eterna no paraíso após a sua passagem pelo mundo fenomênico. O que é o pecado? Não há definição sobre isso. Códigos de conduta foram ensinados na antiguidade, a lei de Moisés, o principal deles. Contudo, o que adianta seguirmos os mandamentos e nos limitarmos na extensão da nossa religiosidade? Cumprimos a lei, aceitamos a Cristo no sermão dominical, nos tornamos santos e virtuosos e assim nos colocamos acima dos pagãos, pecadores, profanos e degenerados, os condenando segundo nosso próprio juízo. Atiramos dardos envenenados de ódio aos que não comungam da nossa crença. Somos rudemente intolerantes com aqueles que pensam diferente, que chamam o mistério divino com nomes oriundos de outras culturas e etnias. A nossa salvação torna-se apenas uma questão de religiosidade, um contrato firmado no dia da nossa conversão. Basta que sejamos assíduos aos cultos religiosos, cumpridores dos mandamentos de Moisés e bajuladores dos nomes hebraicos de Deus, e estaremos garantidos na glória eterna. Tal religiosidade segue desprovida de sentido aos olhos da minha contemplação. Na Bhakti Yoga, doutrina criada por Prabhupada, popularmente conhecida como Hare Krishna, a salvação é obtida pela recitação do mantra sagrado e pelo trabalho devocional a Krishna. Quando o devoto está absorto no trabalho devocional, seja cozinhando para a distribuição de refeições aos necessitados ou concentrado nos termos do mantra sagrado, ele está livre dos desejos e compulsões da mente e, portanto, salvo das ilusões dos prazeres da carne. A ideia do trabalho devocional está presente na obra de Cristo também, que se dedicou ao cumprimento dos desígnios do Pai, servindo aos homens enfermos que padeciam na escuridão. Pescar homens foi o seu trabalho em um dos seus ensinamentos.
rejeitou a glória do mundo dos homens em pleno jejum de 40 dias e 40 noites, diante da aparição do inimigo, para seguir leve e livre de ego, sem rotina e compromisso institucional, sem cargo eclesiástico, sendo conduzido pela voz elevada do Altíssimo que ecoava no seu âmago. Sinto-me salvo quando me liberto do engarrafamento da minha mente mesquinha e sou condenado à insatisfação humana quando me identifico com o que penso. Eu conquisto a salvação, crendo no reino eterno que o Pai me concedeu, e perco-a quando escolho o reino dos homens, dos prazeres, da vaidade, o mundo que jaz do maligno. No presente momento em que escrevo esse texto, estou salvo da murmúria, da insatisfação, do rancor, de qualquer complexo submetido à minha personalidade. Perderei a salvação e serei expulso do reino dos céus quando permitir que o meu orgulho reviva as pancadas que levei e que o remorso me faça sofrer pelas pancadas que dei. Assim, deixo de acreditar no perdão do Pai, ignorando o sangue derramado de Cristo, desprezando o seu corpo sacrificado. Não sacrificando o homem em mim, estou condenado ao sofrimento existencial, escolhendo a vida temporal e sendo expulso do paraíso da vida eterna. Irai-vos, mas não pequeis. Todos nós estamos sujeitos ao estresse e aborrecimento do nosso cotidiano. Porém, se mantivermos o autocontrole em meio a uma provocação alheia, estaremos salvos do controle do outro, seremos senhores das nossas reações. Dando a face esquerda após um tapa desferido em nossa face direita, estaremos salvos da nossa natureza reacionária, nos elevando à direção da substância espiritual presente em nós. Isso não é covardia, é evolução, pois a energia empregada na peleja nos será mais danosa do que os ferimentos da agressão. Desenvolvendo a nossa autossuficiência sentimental e controlando o nosso ímpeto hormonal, nos salvaremos do sofrimento do relacionamento e da manipulação do outro. É óbvio que também há realização nos relacionamentos, a troca afetiva, cumplicidade, apoio, cuidado. Entretanto, também existe controle, manipulação, ciúmes, incompatibilidade, desequilíbrio, privação da liberdade, insegurança, perda da dignidade, renúncia dos sonhos, decepção e sofrimento. O ser que está acima da necessidade de se afirmar no relacionamento conjugal é um ser evoluído e mais forte. A fraqueza da solidão não o atinge. Ele tem plena consciência do que é, sem se espelhar na imagem refletida nas retinas do outro. A salvação em Cristo Jesus não é um ritual, um contrato que você assina na frente de uma congregação perante um pastor evangélico. É um estado espiritual que você pode atingir através das suas atitudes e escolhas, como também pode vir a perdê-la e voltar à condenação do sofrimento. É um estilo de vida, uma proposta de conduta, uma opção de escolha que estará em suas mãos até o fim dos teus dias na terra.